Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Hoje é quarta-feira, dia 20 de maio, e o tema que estudaremos será criação e casamento. Nós estamos vivendo um tempo sem precedentes quando o assunto é casamento, família. Alguns pilares daquilo que foi estabelecido por Deus lá no Gênesis têm sido pisados por terra. Hoje em dia, o que tem sido mais levado em consideração é aquilo que são as preferências das pessoas. Quando o assunto é estabelecer-se uma família. Uma família monogâmica, um homem e uma mulher, onde ambos acabam se tornando uma só carne. Tem a intimidade sexual e através dela você tem também a procriação, fazendo com que a vida possa acontecer da união dessas duas pessoas. Esse foi o propósito de Deus estabelecido no Gênesis. Hoje em dia tudo isso tem sido colocado por terra e a grande questão que é levantada por muitas pessoas é: não, mas o mais importante é o amor, é que as pessoas se amem, não importa se são pessoas heterossexuais, se é um homem e uma mulher, ou se é um homem e outro homem, se é uma mulher e outra mulher, não importa. Essas questões de gênero hoje em dia têm mexido com a cabeça de muita gente e muitos cristãos têm se deixado levar por conta disso. É lógico que nós somos livres para fazer absolutamente o que quisermos. A Bíblia estabelece o princípio da liberdade. Mas nós não podemos dizer agora, porque Deus nos deu a liberdade, que aquilo que faz parte das nossas preferências é o que Deus estabeleceu. Não. Gênesis vai dizer que Deus estabeleceu um padrão. Deus estabeleceu como é que funcionava a família. Ele disse. E quando você vai analisar a progressão que vai aparecer em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus vai dizer assim, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. A Trindade Divina é a primeira vez que o plural vai aparecer aqui, façamos a nossa imagem. A ideia é que a Trindade Divina estava reunida para poder criar o homem e a mulher. É tanto que logo na sequência, quando você vai olhar, por exemplo, aqui o texto de Gênesis 1, versículo 27, o texto vai declarar assim, que homem e mulher os criou, a sua imagem os criou. O homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. De Deus quem? Da Trindade Divina. Parecidos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. As características dessa relação familiar que existe dentro da Trindade Divina foram trazidas para o relacionamento de um homem e de uma mulher juntos dentro de uma família. A mesma relação que existe dentro da Trindade Divina foi trazida para dentro do relacionamento de um homem e de uma mulher. É exatamente por isso que depois, quando Deus vai mencionar o tipo de relação que ele quer ter com a humanidade, ele vai lançar mão do casamento, a ideia de um homem e de uma mulher. Quando o homem quando o ser humano acaba se afastando do caminho de Deus, Deus vai usar a imagem para poder descrever isso como uma imagem de infidelidade matrimonial. Você está quebrando os votos matrimoniais que fez comigo quando se casou comigo, ó Israel. Deus vai trabalhar essa ideia muitas vezes. Por quê? Porque a criação do casamento foi o momento em que Deus pegou a relação da Trindade Divina, de família, Pai, Filho e Espírito Santo, e traz aqui para o nosso nível. E o jeito de podermos viver o amor da Trindade Divina é vivendo em família. Pai, mãe e filhos. Pronto. Ah, pastor, não gosto dessa ideia. Você é livre para não gostar. Mas você não pode dizer aqui que Deus abriu espaço para outra coisa. Aliás, em Gênesis 2:23, logo depois que Deus cria Adão, tudo isso acontecendo no sexto dia da criação, Deus dá oportunidade para que Adão, já logo depois de criado, tenha a possibilidade de conhecer a criação e dar nome aos animais. Enquanto ele fazia esse serviço, ele reparou que todo animal tinha uma companheira, menos ele. Ele sentiu falta disso. E um pouco antes do pôr do sol da sexta-feira, o Senhor Deus foi lá e fez com que caísse um profundo sono sobre Adão, fez ali uma cirurgia com anestesia geral, tirou uma costela e dela fez Eva, fez a mulher, trouxe Adão, e quando ele a vê, Gênesis 2:23 vai dizer, essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e a chamou varoa, ou mulher, porque do homem havia sido tomada. Portanto, nessa perspectiva, o casamento exige que o homem deixe pai e mãe e se una à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2, verso 24. Por quê? Porque no processo de criação, Deus criou o homem e a mulher diferentes para que um pudesse complementar o outro. Agora, isso não acontece quando você tem um homem, uma mulher e uma mulher. Pastor, você está sendo homofóbico. Não, eu estou sendo bíblico.
Respeito, e tenho muitos amigos que vivem a homossexualidade. Os respeito e os amo em Cristo Jesus. Mas não posso dizer que o que eles estão vivendo é bíblico, porque não é. Biblicamente falando, família é a união de um homem e uma mulher. Uma união monogâmica que possa gerar filhos. Por que é assim, pastor? Bom, por que Deus resolveu escolher o sábado para ser guardado? Porque Ele quis. E por que Ele estabeleceu? Ele deu o nome de família para a união de um homem e de uma mulher. Porque Ele quis. Foi Ele que criou. E em determinados momentos, no decorrer da Bíblia, Ele vai mencionar que tudo que foge desse relacionamento entre um homem e uma mulher, numa relação monogâmica, é distorção do plano original. E é visto como abominação diante dele. Como algo que não pode ter lugar. E aqueles que praticam abominação, o Apocalipse vai dizer que o lugar deles é o lago que arde com fogo e enxofre. Você vai dizer, pastor, você está sendo homofóbico. Não, filho, eu estou sendo bíblico. Desculpa ser bíblico. Só estou mostrando para você que é bíblico. Pastor, mas eu quero viver homossexualidade. Viva, filho, você é livre para isso. Você é livre. Deus te deu liberdade. Mas, por favor, não coloque na boca de Deus aquilo que Ele não disse. Não diga que é certo aquilo que Deus disse que era errado. Não diga agora que em nome daquilo que é a tua preferência, que você vai quebrar o princípio que Deus estabeleceu. A família estabelecida por Deus foi estabelecida dessa maneira. Um homem e uma mulher. Dentro de um lar, recebendo ainda juntos o benefício de poderem multiplicar-se e encher a terra. Gênesis 1, versículo 28. E nessa perspectiva, eles deixam pai e mãe e se unem a uma só carne. E se unem um ao outro, e os dois juntos agora se tornam uma só carne. Por quê? Porque como Eva foi tirada do Adão, agora quando ela está junto com ele de novo, é como se o Adão se tornasse completo só quando a costela volta para ele. E a costela é a mulher. Quando você coloca dois homens juntos, você vai estar faltando duas costelas. Quando você vai colocar duas mulheres juntas, você tem duas costelas, mas estão faltando o resto para poder completar um só corpo. Você compreende aqui a metáfora que Deus está usando aqui? Mas é uma metáfora para poder estabelecer que Deus criou a ideia de família. Famílias monogâmicas, famílias compostas por um homem, uma mulher, ambos unem-se através do casamento, formam uma família, têm a possibilidade de se multiplicar e a partir daí então vêm os filhos, e isso na perspectiva bíblica é família. O restante pode até parecer, mas não é. Biblicamente falando, não. E eu quero deixar bem claro antes de poder encerrar minhas considerações na lição de hoje. Isso tudo está lá em Gênesis. Você reparou que os grandes ataques que o inimigo tem feito nesse tempo tem sido para aquilo que está lá em Gênesis, para a origem de todas as coisas? Ele tem atacado a criação, tentando fazer com que a gente crie, a gente acredite que o homem é o resultado de milhares e milhares de anos de evolução. Ele tem tentado atacar o sábado de Deus, que foi criado no sétimo dia. Tem tentado atacar a família, tentando mostrar que esse negócio de homem, mulher, filhos, não é nada disso. Pode ser do jeito que você quiser. Você pode formar uma família do jeito que você quiser. E na ideologia de gênero, você pode formar uma família com o que você quiser. Você pode formar uma família com uma mulher, você pode formar uma família com uma outra pessoa do mesmo sexo, você pode formar uma família com o que você quiser. Não importa, desde que você esteja bem, que você se sinta feliz. O mais importante é que a Bíblia vai dizer que a felicidade só vem quando você está seguindo o plano de Deus. Então, eu quero só deixar claro que o meu propósito hoje foi mostrar, através do estudo da lição da Escola Sabatina, como é que é a noção de família. Se você vive algo diferente, eu te amo em Cristo Jesus, te respeito, você é livre para viver o que você quiser, mas não diga que isso é aquilo que Deus disse que seria. Deus disse que família é isso que a gente mencionou. O restante pode parecer, mas não é. Eu quero orar nesse momento agradecendo a Deus pelo privilégio de família, pelo privilégio de podermos experimentar um pouco numa esfera menor aquilo que a Trindade Divina experimenta nessa união eterna entre os seus elementos. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor criou a família durante os 7 dias da criação.
Um homem, uma mulher, ambos tornando-se uma só carne, tendo o poder de multiplicar-se, de gerar filhos, e com isso as famílias se estabelecerem. É bem verdade que ataques à família têm sido feitos nesse tempo, Pai. E nós pedimos que o Senhor proteja as famílias, até porque nós queremos ter a possibilidade de poder, junto com aqueles que amamos, ver Jesus voltando da nossa geração e sermos tidos como pessoas que viveram o princípio do Senhor. Nos ajude a poder viver isso, pois é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição, e você?